Essa é a pedagogia. Mas não pega uma pedrada dessa que eu peguei de início. Agora não pode fofocar já dos outros. Então vamos lá. Oi? Quem não deixa? Não é isso não. Prioridade mesmo. Oi? Não. Não. Tudo bem. Fingi que não escutei. Continuando. Meu Deus. Thiago e companhia. Passa aqui, ui. Pronto aí? Posso? Posso seguir aqui? Tchau. Vai aparecer aqui na força. Vou te processar. Deixa eu ver então. Continuando. Então tá bom, né, velho? Senão vai cair o vídeo lá no YouTube. Thiago. Pronto aí? Posso atrapalhar aí com minha aula? Tudo que a gente viu até agora, basicamente foi, quando eu tenho um imã, não, e Bezerra. Continuando. Aqui, ó. A primeira aula foi isso aqui, ó. Todo imã tem um lado norte e um lado sul. Todo imã, independente dele, vai ter um polo magnético norte e um polo magnético sul. Ou norte-sul, magnético, beleza? Ponto final. Pode ser natural, artificial. A gente viu lá no vídeo de Berê, viu assim, né? Tá bem ruimzinho lá, mas deu pra assistir. Mandei uma foto, mandei pro Major. Esse é um imã didático, né? Vou passar aí, para nós fazer uma imunização pro rebanho. Cuidado para não quebrar meu imã. Ele é fraco. Ele é fraco comparado com outros. Sim, tô tentando grudar aqui, mas ele não para. Claro, ele é mais fraco. Acabei de falar, de te entregar. Mas é um imã. Ele vem escrito norte e sul bonitinho já. Beleza? Todo imã tem um lado norte e sul. Aproveitando aqui o momento, presta atenção. No Fritados que a gente vai resolver exercício. E eu gosto de trabalhar alguns exercícios estilo vestibular, vocês já viram. Adianta na vida de vocês. Se você for fazer um exercício, você pode deparar estilos de ímãs diferentes. Ou em formato de U, ou em formato de barra, ou uma bolinha, ou o que seja. Se for uma prova colorida, pode vir o imã, e aí ele vir só as cores, não falar onde é norte e sul. Se vir só as cores, geralmente vem vermelho e azul. Vermelho é norte, azul é sul. Ou vai vir escrito quem que é norte e quem que é sul. Ou só quem é norte. Se falar quem é norte, já sabe que o outro lado é sul. Ou também, se eu tenho... Não, vim de pé. Tem não. Obrigado. Vim de pé ainda sorridente para dar aula. A gente vem de carro ainda fica burrice da aula para vocês. Só aproveitei um momento. Continuando. Porque o pobre é feliz. Continuando. Ou alguns exercícios não vai vir colorido. Normal, né? Presta atenção. Ou vai vir uma legenda. Boa parte dos exercícios que eu estou trabalhando, permissão concedida. Dos exercícios que a gente já está trabalhando, lá dos simulados Enem também, que eu gosto de pegar algumas questões, ele vem com a legenda, falando qual é norte e qual é sul. Se você for fazer um exercício e não tiver cor nenhuma e nem indicação, vai vir um lado preto e um branco.
O lado preto sempre eles trabalham o lado norte do ímã e o lado branco sul. Por que o senhor está falando isso? Porque no final disso aqui a gente vai resolver exercício, resolvendo sobre magnetismo. E o pilar fundamental de você saber, norte e sul. Ele é fraco e, por favor, não quebra. Não fica... Ai, caiu e quebrou. Vai me dar 2 se quebrar. Se quebrar vai me dar 2. Tá gravado aqui, ó. Promotor de justiça, me ajuda. A vassoura acabou de... Quem? Tá poluindo? Acabando em que sentido? Não, você diz a apresentação na vassoura, né? Continuando. O automóvel da Patrícia? Eu vou ficar com a vassoura na mão. Aí vocês prestem atenção na aula agora. Pelo amor de Deus, com uma vassoura, tá atrapalhando. Ah, não. Continuando. Deixa eu varrer sua falta de atenção aqui. Perguntas? Ficou bom aí agora? Ficou bom? Ficou, né? Faça, por gentileza. Não, isso não é uma pergunta. Você está pedindo uma coisa. Não, vou prestar não. Prestar não. Você é filho de pedinte? Oi. Faça. Isso. Não. Boa. É Ana? É Ana Martins. A pergunta aqui é o seguinte, e a gente já falou isso na outra aula, eu vou falar de novo, porque eu vou mostrar ali, mas eu só adiantando aqui. Toda vez que eu tiver um ímã, se eu quebrar ele, ele vai continuar as duas partes sendo ímã. Quanto mais eu quebrar esse ímã, mais ele vai ficar em ímãs pequenininho. O ímã original, o ímã do tamanho original, antes de eu quebrar ele, ele tem uma força magnética maior. Beleza? Quanto mais eu quebrar, a força dele vai se dividir para os pedacinhos. Então, o menor pedaço possível, Aline, feche por gentileza. E aí, isso. Continuando. Quanto mais eu quebrar um ímã, ele fica um ímã pequenininho. Quanto mais menor, pequenininho, ele vai ter uma força magnética, mas é menor. Claro? Outra situação. Eu falei para vocês sobre interação. Interação. Eu só tenho 2 jeitos. Atração e repulsão. Beleza? No magnetismo, quando a gente fala ímã interagindo com ímã. Ímã interagindo com ímã. Eu tenho ímã, eu tenho interação de repulsão, que é quando os polos de nomes iguais se encontram. E eu tenho repulsão. O que é repulsão? Afastar, repelir. Você passa o repelente para afastar os insetos. Repulsão é eles não se juntar. Não poluir o vídeo aqui. Tá aparecendo na mesa? Não, né? Mosquito pernilongo? O quê? Agora não. Minhas avós, se fosse viva, achavam que isso aqui era macumba, mas não é não. Quando eu tenho interação com polos de nomes iguais, norte, norte, sul e sul, tira essa energia ruim dentro de você, tudo que quebrar, joga no chão, faz essas coisas.
Polos de nomes iguais, norte, norte, sul e sul, se repelem. Polos de nomes contrários, opostos, norte e sul, se atraem. A gente já falou sobre isso, homem bom, mulher ruim. Então, junta. Pesada essa, né? Beleza? Perguntas? Saber as interações é importante. Agora, a interação entre o ímã e um material ferromagnético só tem de um jeito. Você foi lá no banheiro buscar o assunto que faltava aí? Pronto? A interação entre ímã e ferro, aqui querendo não tá pintado, mas é ferro, material ferromagnético só tem de um jeito. Isso é detalhe importante. Ímã tem dois jeitos, ou tá repelindo ou tá atraindo. Entre ímã e material ferromagnético, só tem de um jeito, que é a atração. Eu vou voltar a falar sobre isso. Quando você errar uma questão que eu gosto de que você erra toda vez. Porque esse é o processo educacional. Você tem que praticar e errar. Eu falar é uma coisa, gravar. Agora, você põe a mão na massa, a gente erra. É normal. Beleza? Perguntas? Dá pra ver que um tá bonitão até então. E o outro tá... A sua metade foi embora. Eu acho bom falar isso, vocês estão vivendo essa fase. Continuando, então. Agora chega aqui, Ana, ó, o detalhe que a gente precisa, que aqui começa a ter uma análise de nível de questão de prova médio. A gente tem fácil, que seria aquilo ali, aqui a gente entra no médio. A gente chama isso de inseparabilidade dos polos magnéticos. Vai ter lá no seu material, bonitinho, tem lá no chat GPT, tem no Revisa Física, tem tudo. Beleza? Mas é bom você ter mais fonte, não só o chat GPT. O que é inseparabilidade? O ímã que está só a metade, ele continua sendo ímã. Então a gente já sabe que toda vez que eu quebrar um ímã, e falando nisso, cadê o meu ímã? Tô com saudade dele já. É. Devolve, por favor. Acho que deu prazo de todo mundo passar um pouquinho de bactéria e vírus aí. Traz aí, por favor. Toda vez que eu quebro o ímã, essa é a Rafaela. Eu vou lá no perfil dela e edito com uma fotinha aqui no vídeo. Toda vez que eu quebro o ímã, presta atenção. Aqui é uma análise de teoria para questões nível fáceis. Aqui já começa para o nível médio. Que é o quê? Toda vez que eu quebro um ímã, ele deixa de ser ímã? Aí eu vou fazer outra pergunta. Tem como eu ter um ímã com um só polo magnético? O que seria um polo só magnético mesmo? O Sol Sul. Tem como? Nos desenhos tem como. Na literatura para te fazer você errar tem como. O chat GPT te respondendo, ele vai falar tem como. Cuidado. Então vai sair um norte e um sul. Toda a região do ímã que era norte, que é o lado esquerdo, continua sendo norte. E aqui sul. Toda vez que eu quebro o ímã tentando isolar os polos magnéticos, eu não vou conseguir. E aí tem um detalhe extremamente importante. O mesmo lado que eu quebrei o ímã, se eu juntar, ele volta para a forma original. Por que mesmo? Isso aí, garoto.
Os opostos se atraem. Que romântico. Mateus e Giovana. Homem bom, Mateus, meu filho, Giovana. Entenderam, né? Continuando. O detalhe é. Aí, não para. Desgruda. Continuando. Por que tem como? Porque os opostos vão se atrair, norte e sul. Aqui não, porque está mal desenhado. Presta atenção. Toda vez que eu quebro o ímã tentando isolar o polo magnético, que eu sei que não tem como, eu consigo juntar pelo mesmo lado que eu quebrei. Porque vai surgir um polo de nome contrário, e norte e sul se atrai. O professor está dizendo para mim que se eu quebrar o ímã aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, um triângulo, e aqui vai ficar o lado norte, e aqui o sul, e aí eu consigo grudar ele? Sim. Isso aqui é uma análise teórica. Esse ímã quebrou, a outra parte dele eu não sei, porque eu já ganhei ele assim, pedi, o cara me deu esse ímã assim, mas com certeza, se eu pegasse outro pedaço lá e tentar juntar ele ia grudar, mas ele ia ficar meio que imperfeitinho. Você ia ver, nossa, mas esse ímã já foi quebrado. Sim, porque na teoria a gente junta bonitinho. Na prática não é bem assim. Ele vai juntar, mas ele ainda fica meio... Tipo a vassoura, ela estava estragando o vídeo. Fica meio que... Entendeu? Perguntas? Continuando. Aqui tá um tipo de análise que vai fazer neguinho errar na prova, por preguiça de ler, por não assistir a aula, por não perguntar, por não ler o material, por não fazer o exercício. Tarará, tarará. Só por estar respirando. Porque não pegou lá o provérbio africano que eu já falei aqui. Qual que é? Não lembro. É de memória boa. Não, eu tenho uma justificativa. Não lembro de nada. Continuando. Espere que quando a morte te encontrar, você esteja vivo. Isso é um provérbio africano, os caras usam isso aí. Tem vários. Esse é um pesado. Isso significa o quê? Você tem que estar vivo. Tem gente que está aqui nesse planeta nesse momento. Tem que viver. Daqui uns períodos, nós já era. Beleza? Já morreu. Continuando. Posso atrapalhar esse momento com minha aula? Aqui eu tentei isolar os polos magnéticos, certo? Quebrei na vertical. Agora olha isso aqui, velho, que massa. Se eu quebrar o ímã aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Quebrei, né? Gerou 2 nós fragmentos, correto? Pergunta básica. Eu vou conseguir juntar pelo mesmo lado que eu quebrei? Sim ou não? Tem um sim ali. Tem um não aqui. Tem um sim aqui. Justifica o sim. Justifica o não. Então justifica melhor. Não, de novo, vou repetir a pergunta. O mal nosso está aí. Não escuta o que a pessoa perguntou e sai respondendo. Se eu quebrar o ímã ali, ó. Ele, bonitinho, tá aqui quebrado, ó. Gerou 2 fragmentos. Eu consigo juntar do mesmo lado, do mesmo jeitinho, para voltar à forma original? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Ex-ágora. Como assim? Desse mesmo jeito que quebrou. Então, lá de cima vai puxar norte. Então vamos lá, vamos pegar a visão dela, que é isso aí que eu quero transmitir para vocês ficarem igual a ela. No pensamento. Continuando. Aqui eu tentei isolar o polo magnético, tem como?
vai surgir um novo. Aqui eu tentei isolar os problemas magnéticos. Não, velho. Aqui, ó, aqui é norte, aqui é norte, aqui é norte, aqui é norte, aqui é sul, sul, sul. Aqui vai continuar sendo norte, aqui vai continuar sendo norte, aqui sul, aqui sul. Quando eu tentar juntar do mesmo jeitinho que quebrou, não dá. Por que não dá? Porque eu tô cuidando da vida dos outros lá fora. Por quê? Eu vou ficar encontrando norte, norte, sul e sul. Aí eu tenho repulsão. Muito obrigado. Com Deus. Entendeu? Lá na sua prova, independente de qual seja ela, se é um simulado ou sua prova de física comigo, vai ser de física, claro, vai ter uma questão que eu gosto de trabalhar ela. Já vou nas provas anteriores do ano passado. Vai lá, talvez dá certo. Ela é um pouquinho imensa, eu coloco ela justamente porque você tem preguiça de ler, e ela é justamente esse tipo de análise. Ela é uma questão média. Para alguns vai achar difícil, porque tem que ler. Ele vai pegar um imã, vai falar que quebrou, blá, 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 e vai falar, e aí? Justifica para mim lá no fim. É isso que a gente está fazendo. Já estou te contando, uma questão da prova em cima de inseparabilidade dos polos magnéticos. Tem mais questões assim. Mas ela é uma questão um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais detalhada, e é legal. Porque a ideia é eu treinar vocês para meio que já viver um pouquinho a realidade de vestibular. A gente já falou sobre isso, vou ficar repetindo isso não. E lá vai ter uma questão assim, já estou te contando. Vai ter outras também que eu achei por aí bem massa. Mas essa eu gosto de trabalhar ela, para ver se você leu direito. Ela é um pouquinho confusa se você não desenhar, não gastar uma energia lá com ela. E vale a pena, pô. Perguntas? De novo. Vou repetir de novo. Tá lá no seu material também. E tá aqui gravado. Que vai chegar. Ele tá no futuro ainda. Mamãe, vai chegar. Vai voltar pro presente. Você fala em girar, né? Então vamos lá. Tudo bem. É porque ele não prestou atenção na pergunta. A gente tem que melhorar a forma de perguntar e a forma de responder. Eu falo isso, presta atenção. Não, eu entendi vocês estão certas. É porque a pergunta que eu fiz foi. E isso que a gente está fazendo é extremamente importante, que vai te ajudar na prova. Esse indagamento tem que existir. Você veio para a escola para isso. Né? Mas fazer perguntas pé no chão também, que tem umas perguntas que a gente já recebe aqui, Deus me livre. Se eu girar uma das partes, vai grudar sim. Porque eu vou encontrar norte com sul e sul com norte. Beleza? Lá na prova, não é do jeito que você quer, é do jeito que pergunta. Lá ele pode te perguntar. Se eu te dar duas situações, situação 1 e 2, aí ele vai te falar assim, ó, em qual situação eu não consigo juntar o imã para ele voltar à forma original? Você vai falar, opa, a forma 2. Porque a forma original é eu voltar ao mesmo lado, não é girando ninguém, não, é original, igualzinho. Do jeito que veio, voltar de novo. É a situação 2. Certo? Aí ele poderia fazer outra pergunta, que já muda todo o contexto da prova e a resposta é a mesma. Ele pode perguntar o seguinte, qual das situações que eu modifico a forma original e eu consigo grudar o imã? Aí já também é a situação 2. Porque eu modifiquei a forma original. Deveria vir assim, eu fui, peguei uma parte, girei. Aí grudou. Ele perguntou isso para mim. Também é a situação 2. Então, por isso que a gente está lá, infelizmente a gente revisa Goiás, justamente para você ler lá com calma e entender a pergunta. Ficou claro? Desculpa, esqueci seu nome. É Ana, né? É Ana Luísa. Que eu achei lá que era outra menina lá no TikTok lá. Beleza, continuando. Eu vou reformular isso aqui de novo. Toda vez que você quebra o imã
tentando isolar os polos magnéticos, quebrar ele para separar, não tem como, a gente já sabe disso. Você estudando teoria, que é o que a gente vai fazer para resolver questão de vestibular ou depois, seja, tem como você voltar ele pelo mesmo lado original. Se você quebrou, você junta ele bonitinho. Beleza? Isso na teoria. Na prática não é bem assim. Na prática você não vai conseguir, ele vai ficar meio... Ué, esse trem já foi quebrado, sim, mas na teoria tem como. Beleza? E agora, se você quebrou um ímã que você não está tentando isolar os polos magnéticos, você não está tentando isolar. Não está. Você só está quebrando ele no meio, gerando dois nó, as partes continuam no mesmo lugar, norte, norte, sul e sul. Você não consegue voltar para a forma original. Beleza? Tem duas diferenças. E aqui, isso aqui são questões de prova. A gente vai resolver a questão antes, claro. Algumas bem mais de boa. E lá na prova eu dou uma pesadinha, porque lá seria, eu estou investindo minha energia para lembrar do conhecimento que o Edivan passou para me estar resolvendo. É um desafio, é um crescimento, é separar, seletivo. Você treinar comigo, errar, eu revisar, você, é mesmo, era isso. Lá na hora você não errar, no dia da guerra. Enem, vestibular. Perguntas? Interações tem de dois jeitos, imã e imã, tem de dois jeitos. Atração e repulsão. Se liga. Vou até gravar um stories aqui. Com 12 milhões, 900 e quantos mil seguidores a menos. E da versão Black. Ué, mas é a verdade. Como diz o Júlio, quando o filho dele chegou lá e falou, chamou ele de quê mesmo na escola lá? O filho dele, sem ser o Cris, o outro, como chamou o outro mesmo? O irmão do Cris, o outro falou Greg, chamou ele de negão, eu acho. Aí falou assim, pai, me chamaram de negão na escola. Aí o pai dele, você é branco? Tudo certo. Simples, resolveu. Ele achou ruim, entendeu? Intitulou. Pai, me chamaram de negão. Acho que foi negão que falou, né? Aí o pai falou assim, mas você não é branco? Tá tudo certo. Fala, minha conta bancária tá negativa comparada com a da Virgínia. Marca nós aí, Virgínia. Vamos lá, rapidinho. Olha isso aqui, Isso que meus liderados estão bem próximos, não interagem, mas com a Virgínia ela abre uma caixinha e manda as perguntas, ela nunca te responde. O que está acontecendo aqui? Vou silenciar esse vídeo. Eu vou abrir uma caixinha lá e perguntar. Se minha avó fosse viva, Josefa, ou a dona Silvia morreu por pouco prazo. É o nome das minhas avós finadas. Josefa e Silva. Eu não conhecia a Josefa, não. Se eu mostrar isso aqui para ela aqui, os homens geralmente, eles são mais ignorantes, eles falam alguma coisa. Geralmente a mulher ela é mais sensata, ela quer aprender e tal. A gente é um pouquinho mais ignorante. Eu falo, aprendi uma mágica. Ela ia ficar encabulada. 2 peças pretas aqui, distanciantes, sem encostar uma na outra. Alguns, diferente da minha amiguinha que tá dormindo aí, que é a que eu filmei agora, pra vocês terem noção quem é aí no YouTube. E no TikTok, esse vídeo vai pra lá também. Você ia falar que tem uma força maligna. No passado, os caras falavam, isso aqui é uma magia, o cara fez. Porque na falta de conhecimento, a gente acredita em alguma coisa. Só que a gente está estudando. E ele tem um nome para isso. Qual que é o nome? Repulsão é o que está acontecendo. Mas antes de encostar, por que já está empurrando? Por que não precisou de encostar? Lá no primeiro ano em física, você não lembra nem o que você fez sexta, mas tudo bem. Você nem sabe como você vestiu ver para a escola. Acordou, eu estava aqui. Lá no primeiro ano em física, quando eu falei sobre gravidade, e vou falar recentemente com os meninos ali,
eu começo explicando uma coisa para eles. Existe força de campo e força de contato. Qual que é a diferença das duas? Uma já implica a ideia. Contato você tem que ir encostar. Contato. O que a gente aplica aqui na prática é força de contato. Você encosta nas coisas para o trem fluir. Quando você não encosta, que ó... Quando você não encosta e funciona, eu explicando isso pra minha avó, ela fica louca, né? Não entender nada. E eu falo, meu netinho tá doente, tem que levar no médico. Isso aqui é uma força de campo, porque não precisou de encostar pro outro se mover. Não precisou. Beleza? Então todo ímã tem um negócio aqui em volta. A gravidade é uma força de campo. Fraquejou, vai pro chão. Não tem ninguém te... Às vezes tem, um Érico Bezerra fica, né, atrapalhando ali. Mas a gravidade é uma força de campo. Ela interage com você. Todo ímã tem um campo magnético. Que é isso aqui, ó, que a gente demonstrou. Vou postar isso primeiro. É. Vem cá. Meu Deus. Vai lá, você me chamou de Virgínia. Preta, baixa aí. Põe a mão aí. Aonde? Baixa. Abaixa você. Só firma aqui pra mim, assim, ó. Firma assim, ó. Firma, firma. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo, ficou legal. Só que eu vou filmar de novo porque ficou faltando minha mão. Lá, larga de você passar fome. Pronto? Ó. Ficou legal. É assim mesmo, a gente tem níveis de... diferente um do outro. Continuando. Sem lanchar. Com mais conhecimento da barriga. Todo ímã, aquilo que faz os dois distanciar sem encostar, tem um nome, é campo magnético. O campo magnético, ele tem uma única orientação. O que é a orientação? Para onde ele vai? Ele sempre sai do norte e vai para o sul. Isso é um nível de questão fácil. Se agregar todas as três coisas, aí fica média a questão. Lá na prova, ou seja. Todo ímã tem um campo magnético. Todo ímã, independente ele, natural, artificial. Tem campo magnético. E o campo magnético sempre sai do norte e vai para o... E tem outro detalhe, são linhas fechadas. Como assim? Sai do norte, vai para o sul, passa aqui dentro e fica fazendo isso. São linhas fechadas. O campo magnético é o que faz isso. Antes de eu aproximar, de encostar, o campo magnético dos dois estão interagindo, é invisível, não tem como eu ver. Beleza? Perguntas? Acabou. Sayonara. Graças a Deus, obrigado. Se você assistiu até aqui, escreve cupcake. Mas é para bugar você que tá aí. Aí ele vai saber escrever certo, mas eu falei outra coisa. Eu vou comer um agora. Brincando, viu?